Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que alegria ter você aqui, estudando a palavra do Senhor todos os dias. Nós estamos estudando Romanos, mas aqui no canal tem Gálatas, tem Efésios, tem Filipenses, tem alguns textos de Salmos, tem o podcast Você Pergunta, a gente responde, tem muita coisa aqui. Eu queria perguntar se você já deu uma olhada no canal como um todo. Se você já viu o canal como um todo, escreve aqui nos comentários qual que foi a série que você mais gostou. São as pregações? É o podcast? O que você mais gostou? Escreve aí nos comentários. Agora, se você não conhece o canal como um todo, queria te incentivar a dar uma olhada em muitos outros conteúdos que a gente tem colocado lá. Tenho certeza que vai te abençoar muito. O texto de hoje é Romanos 9, verso 17. O texto diz assim: pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito: mostrar em você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter e endurece a quem Ele quer. Olha, esse é um texto muito emblemático, tá aqui o apóstolo Paulo citando o Antigo Testamento para mostrar o poder de Deus. E o tema desse devocional é: Deus transforma até a oposição em instrumento. Será que isso serve para você hoje? Será que faz sentido na sua vida? Deus transforma até a oposição em instrumento dele? Bom, o que eu aprendo aqui? Primeiro, Deus continua governando a história. O apóstolo Paulo vai citar aqui Faraó, dizendo: olha, eu o levantei com este propósito, mostrar em você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado. Deus está dizendo para Faraó: Faraó, você não está aí aonde está por causa só da sua genealogia. Você não está aí aonde está porque você foi bom e conquistou esse lugar. Você está aí porque eu te coloquei aí. E eu tenho um propósito e eu quero que você desempenhe um papel específico nessa função em que você está. Interessante porque quando o apóstolo Paulo vai citar aqui Faraó era um dos homens mais importantes, mais ricos e talvez o homem mais poderoso da face da terra naquele tempo. E Deus está aqui pegando o homem mais poderoso da face da terra e está dizendo para ele: olha, você só está vivo, você só ocupa o cargo em que ocupa, você só faz o que você faz porque eu quero. E isso me mostra que Deus tem poder e domínio sobre toda e qualquer autoridade, seja ela nos céus, na terra ou debaixo da terra. Até Satanás está a serviço do nosso Deus. Até mesmo Satanás não pode fazer nada se o nosso Deus não lhe autorizar. Toda a autoridade está sujeita a Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Deus continua governando a história. Deus não perdeu o controle de nada. E se Deus disse isso para Faraó, Nabucodonosor, Artaxerxes, Ciro, se Deus disse isso para homens tremendamente poderosos na face da terra, imagina o quanto que Deus não controla os homens hoje, principalmente nós que vivemos em uma democracia onde os nossos mais poderosos homens nem são tão poderosos assim. Imagina se Deus não tem controle, não tem domínio. Agora, existe sim uma história que Deus está construindo, existe sim um início, um meio e um fim, e a Bíblia diz que algumas coisas são necessárias que acontecessem para que o nome de Deus então fosse conhecido, revelado e glorificado. A segunda coisa que eu aprendo aqui, a primeira eu já falei, Deus continua governando a história. A segunda coisa que eu aprendo é: nem a resistência humana pode impedir os planos de Deus. Nenhuma resistência, nenhuma oposição pode impedir os planos de Deus. Nenhuma. Sabe o que significa nenhuma? Significa nenhuma mesmo. Então o seu chefe, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, o seu parente, o seu cônjuge, o presidente dessa nação ou o presidente de uma outra nação, ninguém pode impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer. Agora, a Bíblia diz que é necessário que algumas coisas aconteçam, então é necessário sim que haja tudo o que está acontecendo aí no mundo para que as pessoas se dobrem, para que as pessoas reconheçam a Deus. Olha o que o texto diz: Faraó endureceu o coração. Mas foi Deus que estava endurecendo o coração dele. Para quê? Para que a vontade de Deus fosse revelada.
Não era Faraó que estava batendo uma queda de braço com Deus, era Deus que estava usando o Faraó para que o nome de Deus fosse conhecido e a glória fosse dada a ele. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o objetivo final é sempre a glória de Deus. O objetivo final é que o nome de Deus seja conhecido em toda a face da terra. O objetivo final é que a humanidade reconheça Deus como o único Deus existente em todo o mundo. Essa é o objetivo final. Por isso que às vezes a gente não entende algumas coisas, mas porque a gente não entende o final da história, e o final da história é Deus sendo glorificado. Por isso, olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo das pessoas, não tenha medo do cenário político, não tenha medo do cenário econômico, não tenha medo de doenças, pandemias, rumores de guerras e guerras. Não tenha medo, porque Deus continua sendo o Senhor da história e nada acontece que não seja da vontade de Deus, e Deus sabe o que Ele está fazendo, por mais que a gente não entenda. Por mais que eu e você não entendamos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e um dia a gente vai entender. A gente não entende hoje porque a gente só consegue ver o presente, a gente não consegue ver o futuro. A gente não entende hoje porque a gente não escuta todas as conversas, a gente não sabe de todas as coisas, a gente não vê o coração das pessoas, então a gente não entende, mas Deus que conhece o coração de cada um, Deus que sabe as intenções e motivações, Deus que conhece o futuro, Ele sabe o que Ele está fazendo. Agora, se Deus é soberano, cabe então aos filhos de Deus descansarem na vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Talvez você entrou aqui hoje com medo, ansioso, angustiado, preocupado, mas eu vim aqui para te dizer no dia de hoje, olha, não tenha medo, porque Deus está acima de tudo, de todos. Todo poder, toda autoridade está debaixo dele e ele pode fazer qualquer coisa desde que ele queira, desde que seja a vontade dele. Então, se ele está fazendo a vontade dele, descansa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Pai, nos ajuda a descansar na sua vontade. Nos ajuda no dia de hoje a descansar na sua soberania. Porque ainda, Deus, que não tenhamos o controle, o Senhor tem. Ainda que não tenhamos o poder necessário, o Senhor tem. Ainda que não tenhamos domínio, o Senhor tem. Ainda que não tenhamos as estratégias e nem a capacidade, o Senhor tem. E tudo o que está acontecendo é porque o Senhor deseja, é porque o Senhor quer, Pai. Então ajuda a gente a descansar na sua soberania, a descansar na sua vontade, entendendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajude, Deus, a esperar com esperança, sabendo que o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. E por mais que hoje não faça sentido algum, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, Pai. Que o Senhor governe as nossas vidas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações. Você não precisa esperar alguém te mandar todo dia no WhatsApp o link para você entrar. Você pode entrar no YouTube, digitar Juan Nossi, você vai ser direcionado para esse canal e você pode entrar. Ou se você tem as notificações ativadas aí, você vai ser notificado sempre que o YouTube colocar um vídeo novo nosso aqui. Eu espero você aqui amanhã. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até logo.